noite, querido, graça e paz. É um prazer estar aqui com vocês em mais uma palavra de vida, trazendo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, e eu tenho certeza que a palavra de Deus ela não volta vazia, né? Ela preenche os nossos corações. E Deus tem falado algo constantemente no meu coração, e eu gostaria de compartilhar com vocês aquilo que Ele tem tratado e tem falado primeiro comigo. E eu espero que abençoe sua vida. Mas antes de começar a falar aquilo que Deus preparou, aquilo que Deus falou ao meu coração, eu gostaria de te convidar a estar participando aqui da nossa igreja, a conhecer a nossa igreja. Eu não sei se você já é um membro da igreja, se já nos visita, mas nós temos celebrações todo domingo, 9, 18 horas. Nós temos celebrações às quartas, 19h30, e temos várias ferramentas para poder te abençoar. Temos a ferramenta do 30 semanas, que é uma ferramenta de cura e libertação, uma ferramenta que, falando assim de cura e libertação, talvez você não entenda, mas só conhecendo, vindo participar do 30 semanas, você vai entender que você vai trabalhar as suas emoções, que é algo primordial para a nossa vida. Nós temos ferramenta também de homens de atitude, que trabalha somente com os homens, mulheres, temos ministério de jovens, adolescentes, temos ministério do diamante, temos ministério para as crianças. Quando você vier à sua igreja, aqui a igreja, seja tio, sobrinho, pai ou mãe, você vai ter um lugarzinho especial para deixar a sua criança. Então, assim, aqui a Igreja Batista do Moneró é verdadeiramente uma família para pertencer, que é o que nós falamos. Nós somos uma família. E você é convidado a estar conosco, a estar participando, a conhecer mais um pouquinho do nosso trabalho, né? A igreja ela não fica somente parada às quatro paredes, né? Ela está em volta, ela não trabalha somente aqui dentro, mas ela trabalha de dentro para fora. E eu te convido a estar participando de alguma dessas celebrações, de algum momento conosco. Te espero aqui, tá? Então vamos lá. Eu preparei alguma coisa especial que Deus já tem falado, trabalhado ao meu coração a respeito do tema que a nossa igreja tem trabalhado esse ano, que é consolidar para crescer. E quando a gente fala de consolidar, né, a gente pensa em algo, obviamente, firme. Mas aí eu olhei, né, em específico no dicionário para poder te passar exatamente aquilo que o dicionário, que a nossa língua diz a respeito de consolidar. O dicionário fala o seguinte, que consolidar é tornar ou ficar sólido, estável, fortalecer. Então, consolidar, fortalecer para crescer, ficar estável para poder crescer. E aí Deus tem falado, tem tratado a respeito disso comigo, e eu gostaria de compartilhar com vocês aquilo que Ele tem falado e espero que abençoe a sua vida. E a palavra que Deus colocou no meu coração, ela está em Atos 3, que fala o seguinte: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Pedro e João olharam bem para ele, então Pedro disse: olhe para nós. Versículo 5. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Versículo 6. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Olhando para esses 8 versículos de Atos 3, que eu li do 1 ao 8, eu tirei apenas 2 lições para a minha vida. 2 lições que me fazem entender que através daquilo que eu tirei, eu posso ficar mais estável, eu posso me fortalecer espiritualmente e eu posso crescer.
E a primeira lição que eu tirei, olhando para esses versículos, lendo esses versículos, né, meditando na palavra, que quando a gente pega a palavra de Deus, a gente apenas não lê, a gente medita, a gente tenta entender e procura extrair aquilo que Deus quer falar conosco. E a primeira coisa que eu tirei foi o seguinte: ter relacionamento com Cristo me faz entender que eu carrego uma autoridade dada por Jesus. Eu carrego uma autoridade dada por Jesus. Recentemente eu estava vendo uma live de uma cantora que eu gosto bastante e ela estava falando sobre adoração e ela usou a seguinte frase que me impactou, que fala o seguinte: saber quem Jesus foi não te faz conhecer quem Ele é. Parece a mesma coisa, né? Saber, conhecer. Só que aí você parando para analisar, saber quem Jesus foi, muitas pessoas sabem. Mas conhecer Jesus verdadeiramente, só conhece quem anda com Ele. Vou te dar um exemplo. Quando eu namorava hoje, meu marido, eu sabia quem ele era, né? Eu conhecia já alguns defeitos, conhecia algumas das virtudes, eu já sabia mais ou menos quem ele era. Mas quando eu casei, que eu passei a ter um relacionamento mais íntimo, mais perto dele, 24 horas, né, andando lado a lado com ele todos os dias, acordando, dormindo, conversando mais, eu passei a conhecer verdadeiramente quem é meu marido. E com Cristo é a mesma coisa. Saber quem é Jesus, nós sabemos. Mas conhecer quem é Jesus, nós só vamos conhecer andando com Ele, lendo a Bíblia, reconhecendo a autoridade que Ele me dá, e eu só reconheço essa autoridade andando com Ele, praticando a palavra. E isso me impactou, eu comecei a realmente analisar, né, que saber, muitos sabem, mas conhecer Jesus, nem todos conhecem. E aí eu te pergunto hoje, você sabe quem é Jesus ou você conhece Jesus? Quando a gente reconhece quando a gente conhece quem é Jesus e reconhece que a gente carrega uma autoridade que foi dada por Jesus, nós começamos a praticá-la. Eu estar aqui falando com vocês, na verdade eu estou reconhecendo uma autoridade que Jesus me deu. Jesus falou o quê? Vão e façam discípulos. Eu estou aqui falando da palavra de Deus, eu estou aqui conversando com vocês da palavra de Deus. Então eu estou reconhecendo uma autoridade que Cristo me deu. Então vamos para um exemplo mais prático, que é o exemplo que eu acabei de ler em Atos 3, né? Jesus antes ele fala assim, vão e curem os enfermos. Jesus ele não falou assim, olha, você vai ter um dom de cura, você vai sentir alguma coisa especial para curar. Jesus apenas falou, vão e curem os enfermos. E aí o que João e Pedro fizeram em Atos 3, né? Quando eles encontraram esse paralítico? Eles usaram simplesmente a autoridade que Jesus deu para eles. Eles reconheceram a autoridade, né? Eles sabiam quem era Jesus, eles conheciam Jesus. Eles apenas não sabiam, eles conheciam quem era Jesus, porque eles andavam lado a lado com Jesus. Então, eles sabiam que eles carregavam uma autoridade que foi deixada por ele. Uma autoridade no nome de Jesus. E aí, lá no versículo 6, Pedro fala o seguinte, não tenho prata nem ouro. Na verdade, Pedro está dizendo que ele não tinha nada em mãos para poder dar para ele. Ele não tinha nada em mãos para poder entregar para ele, algo precioso ali, palpável em mãos para poder entregar para ele. Mas ele tinha algo muito mais precioso, que valia muito mais do que ouro e prata, que é o quê? O nome de Jesus. E aí ele fala o quê? Mas o que eu tenho, isto lhe dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Que era algo muito mais precioso que ele podia entregar para aquele homem. Você consegue perceber que Pedro, nessa autoridade que ele usou, ele não fez uma
oração longa, ele não utilizou palavras bonitas, ele não usou nada parecido com essas palavras bonitas, ele usou apenas a autoridade que ele recebeu de Jesus. Ele utilizou apenas aquilo que ele recebeu de Cristo, que é a autoridade do nome que é sobre todo nome, que é o nome de Cristo Jesus. E aí eu te levo mais uma vez à reflexão. Você saber se você sabe ou se você conhece quem é Cristo, e se você conhece quem é Cristo, se você conhece Jesus, você reconhece que Ele te deu uma autoridade no nome dEle para curar, para pregar, para levar a palavra dEle. Você reconhece essa autoridade sobre a sua vida? São pontos que nos levam a pensar que nós precisamos consolidar esses nossos pensamentos, reconhecer algumas coisas para que a gente possa crescer espiritualmente. Quando a gente começa a reconhecer verdadeiramente quem é Cristo na nossa vida, que a gente carrega uma marca de Cristo sobre a nossa vida, nós crescemos espiritualmente. E a segunda coisa que eu extraí com esse texto foi sobre a obediência. Quando a gente obedece, a gente valoriza a obra da cruz, né? Jesus ele foi obediente até na hora da morte. Cristo obedeceu até a hora da morte. E quando a gente reconhece que nós precisamos obedecer, nós reconhecemos a autoridade de Cristo sobre nossas vidas, nós entendemos que tudo que nós recebemos, sejam bênçãos materiais, sejam bênçãos espirituais, é tudo para a glória do nome de Deus. Tudo que nós fazemos é para a glória do nome de Deus. Tudo que nós recebemos é para a glória do nome de Deus. Isso é reconhecer, é obedecer a palavra de Deus. Sabe, Deus, quando Ele nos chama, como Pedro e João fizeram, eles tomaram uma atitude de usar aquilo que eles receberam, eles foram obedientes. Ele não nos chama mandando uma mensagem especial, Ele não manda nada em específico direto para a gente, né? Isso vai depender exclusivamente de nós. Depende de mim, depende de você, que é tomar uma atitude, apenas ir e fazer, que é obedecer. É uma decisão minha, uma decisão sua, que é a obediência. Pedro e João, a partir do momento que eles andaram com Cristo, acredito que isso fluiu naturalmente na vida deles. A obediência em levar a palavra, a obediência em curar enfermos, a obediência em reconhecer quem Cristo é e exalar esse bom perfume de Cristo para a vida de outras pessoas. Foi apenas obediência. Uma obediência simples e prática do nosso dia a dia é ler e praticar a palavra. É ler, como eu falei no início, ler, meditar e praticar a palavra. Ser verdadeiramente um discípulo de Jesus, ser um João, ser um Pedro, né? Levando a palavra debaixo da disciplina de Jesus. A obediência, ela faz isso conosco, ela nos torna discípulos debaixo da disciplina de Jesus. Quando a gente lê a palavra, ela faz um mover nos nossos corações. Quando a gente ora, faz um mover nos nossos corações. Ler, orar, tudo isso é obediência em relação à palavra de Cristo. E tudo vai fluir naturalmente na nossa vida. E essa autoridade que nós carregamos, ela vai exalar sobre a vida de outras pessoas. Eu extraí 4 textos da Bíblia que falam sobre obediência. E um texto está em Mateus 7,24, que fala que a obediência ela nos deixa prudentes e fortes. E eu quero ler com você esses 4 textos. O primeiro, Mateus 7,24, que fala: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. A obediência ela nos deixa prudente e forte.
O segundo texto está em Romanos 16, 19, que fala o seguinte: todos sabem como vocês têm sido fiéis ao Evangelho, e por isso eu me alegro por causa de vocês. Quero que sejam sábios a respeito do que é bom e não tenham nada a ver com o que é mal. A obediência a Deus, ela nos deixa um legado, que está lá em Romanos 16, 19, que eu acabei de ler. Filipenses 2, de 12 a 15. Portanto, meus queridos amigos, vocês que me obedeceram sempre quando eu estava aí, devem me obedecer muito mais agora que estou ausente. Continue trabalhando com respeito e temor a Deus para completar a salvação de vocês, pois Deus está sempre agindo em vocês, para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Façam tudo sem queixas, sem discussões, para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha. Sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más, que não querem saber de Deus. No meio delas, vocês devem brilhar como estrelas do céu. Eu entendo com isso, em Filipenses 2, de 12 a 15, que a obediência a Deus nos torna diferentes no agir e no ser. E por último, Gênesis 22, 18, que fala assim: por meio dos seus descendentes, eu abençoarei todas as nações do mundo, pois você fez o que eu mandei. Foi por causa da obediência de Abraão. Ele fez, ele obedeceu o que Deus mandou. E aí uma geração foi abençoada, uma nação foi abençoada. Você entende que a obediência não só abençoa a sua vida, mas abençoa a vida de outras pessoas. Quando a gente fala de consolidar para crescer, a gente está falando de nutrir a nossa vida espiritual. É igual ao nosso corpo, né? Para a gente fortalecer os nossos músculos, é necessário uma prática física, é necessário uma boa alimentação, às vezes é necessário algum suplemento, isso para fortalecer o nosso corpo, fortalecer a nossa massa, fortalecer os nossos ossos. É uma sequência, né, de atividades, né? Um vai ficando atrelado ao outro. E exatamente para o nosso crescimento e fortalecimento espiritual, é necessário o reconhecimento dessa autoridade que Cristo nos deu. Primeiro eu preciso reconhecer verdadeiramente quem é Cristo, conhecer quem é Cristo sobre a minha vida e reconhecer que eu carrego uma autoridade que Ele me deu. E eu preciso obedecer, que é primordial. Obedecer a palavra de Deus. Serei abençoado e abençoarei outras pessoas. A obediência, queridos, é uma decisão minha, é uma decisão sua. Deus, Ele não vai nos impor a isso, nos obrigar a isso. Mas, obviamente, Ele nos deixa um recado para que a gente obedeça. A palavra dele é esse recado, né? A leitura dessa palavra nos faz entender diariamente que a obediência é primordial para nossas vidas. E aí eu te levo a refletir sobre isso hoje. Você tem reconhecido essa autoridade que Cristo te deu? Você tem obedecido aquilo que Ele ordenou na sua palavra? Jesus, Ele disse que nós faríamos obras ainda maiores do que Ele fez. Que nós iríamos além. E para que a gente vá além, é necessário verdadeiramente que a gente conheça Cristo. É necessário verdadeiramente que a gente entenda que há uma autoridade, sabe, impregnada dentro de nós. Nós devemos andar e caminhar como Cristo andou. Mas para isso, eu preciso decidir e você precisa também tomar uma decisão de andar conforme a palavra de Cristo. Queridos, eu queria compartilhar apenas isso, uma breve reflexão com vocês. Eu espero que você tenha parado para refletir um pouquinho a respeito disso. Que Deus tem falado a respeito comigo sobre isso. De que eu sou uma autoridade de Jesus aqui na Terra. Eu carrego a autoridade de Jesus aqui na Terra. No nome de Jesus, né? Na verdade, eu vou em nome de Jesus. Não é por mim, não é pela Tatiana, mas é pelo nome que eu carrego, o nome de Jesus. E é no nome de Jesus que eu vou, é no nome de Jesus que eu falo com vocês.
E eu espero que você tenha parado para refletir um pouquinho sobre isso. Se você apenas sabe quem é Jesus ou se você conhece verdadeiramente quem é Jesus. Eu espero vocês aqui, querida. Eu espero vocês aqui na Igreja Batista do Moneró. Eu espero te conhecer, se você nunca esteve aqui na igreja. Eu espero te encontrar e te conhecer aqui na igreja. E eu quero finalizar orando por você. Paizinho, eu entrego a vida dessa pessoa, Pai, que ouviu essa palavra nesse momento. E eu espero, Jesus, que algo esteja ruminando no coração dessa pessoa, para que ela possa refletir quem ela é no Senhor, para que ela saia do modo saber para o modo conhecer a Cristo, para que ela viva um verdadeiro relacionamento com Cristo em obediência. Eu entrego a vida dessa pessoa em nome de Jesus nas tuas mãos. Amém. Que Deus te abençoe, querida. Tenha uma boa noite.